Na minha jornada, eu precisei me perdoar. Isso mesmo que vocês ouviram. Me perdoar pelo meu autoabandono. Porque chegou em um momento na minha história, assim, da minha jornada, que simplesmente eu entendi que eu fui a que mais me abandonei durante todo o processo que eu fui passando. E quando a gente olha pra fora, quando a gente coloca a culpa nas pessoas, é um caminho mais fácil. Mas quando você entende que você precisa passar por essa compreensão de quanto o autoabandono, ele pode nos prejudicar, do quanto ele pode nos, de alguma forma, deixar marcas irreversíveis, se a gente não se atenta a ele, ao autoabandono. E desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu me entendo por um ser consciente, eu me autoabandonei. As coisas iam acontecendo comigo e eu fingia que não me importava, eu fingia que era forte e que aquilo não estava me causando nenhum danos. Então, de alguma forma, eu colocava tudo debaixo do tapete. Eu costumo falar do quarto escuro, né? Eu colocava tudo. O quarto escuro foi um ambiente que eu criei na minha mente para eu compreender o que eu havia feito comigo durante o meu processo, onde todas as coisas que eu fui passando, todos os traumas que eu fui acumulando na jornada da minha vida, eu fui guardando dentro desse quarto escuro e fui trancando lá dentro. Até chegar um momento que foi insustentável, que eu fui parar nesse quarto escuro, que onde eu colapsei devido a tudo isso. E o autoabandono que foi de não olhar para todas as coisas que foram acontecendo comigo e não dar a devida atenção, foi um autoabandono. Foi uma forma de eu dizer, assim, que eu não me importava comigo mesmo, com os meus sentimentos, com o que sentia, com a forma que eu estava lidando com tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Eu queria parecer forte, onde eu não precisava, onde eu ainda não tinha entendido, na verdade, que ser forte é muito mais corajoso e é muito mais uma demonstração que você é forte, é quando você olha para uma emoção e você acolhe ela e você aprende a lidar com ela, do que você simplesmente colocar ela dentro de um quarto escuro, porque isso não é ser forte, isso é você ser covarde, isso é uma covardia. Você não ser capaz de olhar para uma emoção e entendê-la, processar e integrar ela na sua jornada. E por muito tempo eu fiz isso comigo. Me fingia de forte, mas na verdade eu era só uma covarde. E se você me perguntar de uma forma mais clara, onde estava esse autoabandono? Eu te faço algumas perguntas para mostrar que talvez você também, no seu processo, também está se abandonando. Quantas vezes você se deixou de lado para não perder alguém? Quantas vezes você engoliu aquilo que você estava sentindo para você evitar um conflito? Quantas vezes você percebeu sinais que alguém ali estava fazendo algo que estava te prejudicando e você fingiu que não viu, só para manter um relacionamento, uma amizade ou qualquer outra coisa? Isso é autoabandono. E o autoabandono, ele é muito silencioso, né, porque ele não vem de fora, ele vem aqui de dentro. E a gente perceber o quanto isso nos prejudica é um caminho e é um estado de consciência que a gente precisa conseguir na nossa vida. A gente precisa conquistar esse estado de consciência, que é não se abandonar perante as coisas que estão acontecendo, aprender a se ouvir, principalmente nós mulheres, que somos, de alguma forma, as emoções em nós processamos as emoções de uma forma muito diferente que os homens. Então nós precisamos ter essa compreensão que o autoabandono, ele nos prejudica muito, principalmente para a gente poder estar exercendo a nossa ou colocando em prática a nossa melhor versão em tudo que a gente vai fazer. Quando o autoabandono está presente, você deixa de viver, com uma identidade ali definida, com algo que realmente é você, sabe? Você acaba sempre tentando agradar, tentando fazer coisas para os outros e esquece de você.
autoabandono, ele acontece nas pequenas coisas, são nos detalhes, que muitas vezes a gente acha que é insignificante, que dá para deixar para lá. Só que o montante desses detalhes, eles vão nos machucando. De alguma forma, dentro de nós, vai criando, feridas, você vai se deixando de lado. E quando você percebe, você já está muito longe de você. E você se depara num lugar onde você nem lembra mais quem é você. Você se perde de si. Por isso que eu falo muito, nós temos que descobrir o caminho de volta para si. E é sobre isso, porque quando eu entendi e compreendi que eu passei 30 anos da minha vida me abandonando, eu entendi que eu precisava fazer esse caminho de volta para mim. Onde eu precisava entender quem eu era de fato. Eu precisava me reconectar com a minha essência e também com aquela menina lá, a minha criança interior, o quanto ela era importante. Teve episódios na minha vida que, conforme eu ia cometendo erros, conforme ia acontecendo as coisas comigo, eu ignorava aquela fase da minha vida. Então, conforme eu fui me resgatando, eu tive que resgatar várias Flávias em vários períodos da minha vida, porque de alguma forma eu as coloquei lá dentro daquele quarto escuro. Eu as tranquei lá dentro e eu me sentia culpada. Eu mesmo me condenava pelos meus erros, pelas falhas, pelas feridas que eu tinha e pelas coisas que eu tinha passado que muitas vezes nem era muitas, assim, outras pessoas faziam comigo que acabavam refletindo, né, e eu me trancava lá porque era uma forma de eu não olhar, se eu não olhasse para aquilo, aquilo não tinha acontecido comigo. E isso é um autoabandono, isso cria uma distância de si, eh, tremenda, você se perde, chega num momento que você colapsa, porque você já não sabe mais quem você é, a sua vida já não tem mais sentido, porque nada do que aconteceu teve um acolhimento da sua parte, você simplesmente foi negando tudo que lhe aconteceu, e isso de alguma forma foi criando uma ferida gigantesca. E aí é onde vem, onde reflete na nossa vida num todo. Muitas vezes a gente deixa de cuidar do corpo, deixa de cuidar do cabelo, deixa de cuidar da nossa autoestima em si, porque o reflexo de dentro vem para fora. Então, toda vez que você vê uma mulher que ela tá muito desleixada, quando a gente usa esse termo, né, você pode ter certeza que ela está passando por um processo de autoabandono. Tem uma raiz por trás. Nós temos que começar a ter essa consciência que nada do que a gente está vivendo fora ele só apenas um reflexo de algo que a gente está processando aqui dentro. Então, muitas vezes, aquilo que a gente está vivendo fora é um autoabandono interno. É esse autoabandono da gente não ligar, não dar atenção às coisas que estão nos ferindo, porque aquilo está te gerando uma marca, aquilo está gerando algo muito profundo e que muitas vezes o nosso corpo ele começa a entrar em colapso e aí você fala assim, nossa, eu tô com crise de ansiedade, mas eu não sei o porquê. Nossa, eu tô eu tô comendo muito, não sei o porquê. Ah, eu não tenho mais vontade de ir para o salão, eu não tenho mais vontade de me cuidar, de ter uma roupa bonita, ou de, sabe, de estar sempre me cuidando da minha pele, cuidando do meu cabelo. É um autoabandono, e a raiz em si não é essa falta de querer, disposição aqui, é alguma coisa dentro de você que você não está processando. O autoabandono ele começa dentro de você, conforme você lida com as tuas emoções. E a partir do momento que você entende isso, a partir do momento que você acolhe as tuas emoções, a partir do momento que você compreende que aquilo está te ferindo, aquilo está te machucando, e você começa a se acolher, você começa a ter consciência que aquilo está te gerando uma dor e você não se abandona mais, por mais difícil que seja olhar para aquela situação e falar assim: "Nossa, como eu vou resolver isso?" Porque tem situações que é muito difícil a gente ir lá e resolver, mas a partir do momento que você tem essa consciência, você já mostra para o seu subconsciente que você não vai mais se abandonar, que você vai fazer diferente. E de alguma forma você está instalando algo dentro de você que sim, você está passando por um processo difícil, mas você não vai mais se abandonar e você começa a mudar tudo isso. E a compreensão mais difícil que a gente tem que aceitar é que o abandono externo, o abandono de terceiros, ele é muito mais fácil de lidar, porque nós podemos encontrar ferramentas,
que a gente consiga superar esse abandono que veio por uma outra pessoa. Mas quando esse autoabandono, ele vem de nós, simplesmente você se destrói, porque você não vai encontrar outro lugar que te acolha. Porque você que tem que desempenhar essa fortaleza interna, emocional, você que pode usar, por exemplo, se você sofre uma rejeição, se você pega todo aquele sofrimento e foca em cuidar do seu corpo, em cuidar da sua vida profissional, se você coloca toda aquela energia focada em outra área da sua vida, por mais que você sofreu um abandono ali, uma rejeição, você vai conseguir lidar e ainda vai sair daquilo melhor do que você, né, entrou. Agora, a partir do momento em que você se abandona e você deixa de cuidar de si, deixa de trazer todo esse empenho, essa energia na sua vida, ninguém vai fazer por você. Nem se a pessoa quiser, ela vai conseguir te ajudar, porque você mesmo se autoabandonou, você mesmo desistiu de você. E isso é muito pesado quando a gente compreende, sabe, lidar com esse peso do autoabandono. Mas existe uma coisa, que muda tudo, muda toda a nossa realidade, assim, é estar consciente na nossa vida. Quando você começa a passar por um determinado momento da sua vida, você olha para si, assim, e você percebe, por exemplo: "Não estou cuidando do meu corpo como eu deveria. Por que que está acontecendo esse autoabandono aqui?", sabe? Aí você vai lá para a raiz do problema, da questão, e você faz toda a mudança necessária. E nesse momento ali é desconfortável, mas também estar consciente é libertador, porque a partir daí você vai ter essa escolha: Eu não estou conseguindo processar bem esse fim aqui, mas o que que eu posso fazer para me ajudar? O que que eu posso fazer para me fortalecer nesse momento?". E nós saímos, recentemente eu passei por um processo de dor interna muito grande, assim, que me doeu muito. E aí, como hoje eu estou muito mais consciente, eu sentei comigo mesma e conversei. Nossa, doeu. Foi muito difícil passar por isso. Então, assim, eu me acolhi, eu entendi que aquilo que eu estava passando era difícil, e nesse momento que eu estava passando e entendendo toda a emoção que estava envolvida nessa situação, eu precisei estar muito consciente e precisei ser muito acolhedora comigo, de entender que sim, tudo bem eu estar triste, tudo bem aquilo ter me atravessado e eu ter sentido uma dor tremenda, devido a uma ação e reação de uma pessoa que eu estava lidando, e que todo aquele processo eu precisei trazer para minha consciência e entender que tudo aquilo sim era normal, eu não podia me abandonar naquele momento. Eu decidi finalizar algo e eu estava passando pelo processo de luto. Então, eu vivi ali toda aquela catarse emocional de uma forma muito consciente, muito acolhedora. Só que muito assim: "Tudo bem, nós estamos passando por isso agora, mas nós temos um momento aqui para sair disso, a gente vai mudar isso, a gente vai usar toda a nossa energia e tudo que a gente tem aqui para sair disso aqui". E aí comecei a trabalhar, comecei a fazer a minha parte. E teve momentos que foram mais difíceis, mais desafiadores, sim, mas eu estava consciente e eu não fingia que eles não aconteceram, que ele não estava acontecendo, né, eu não guardava eles lá dentro do quarto, como eu fa do quarto escuro, como eu fazia no passado. Eu me acolhi, eu sentei com ele e falei: "Não, a gente vai passar por esse processo de luta, esse processo de fim, e nós vamos lidar com ele da melhor forma possível, e nós não vamos nos abandonar". São esse tipo de papo que eu tenho comigo mesmo, entende? Para você, eu não me eu tudo que eu já passei, tudo que eu já aprendi, a última coisa que eu posso fazer hoje, que eu me permito fazer, é me abandonar numa situação onde eu não lido ou finjo que algo me aconteceu e aquilo não me atingiu. Sim, me atingiu. E não necessariamente eu preciso falar para a pessoa que aquilo me machucou dessa forma. A pessoa não tá nem aí, porque se ela foi capaz de fazer aquilo comigo, ela não tá nem aí para o que eu sinto ou deixo de sentir, entende? O problema já não tá nele, o problema tá em mim, o problema tá na forma como eu lido comigo. Então, quando eu trouxe isso para minha consciência e quando eu entendi sobre isso, eu parei de me preocupar com o externo. Eu apenas tenho que me preocupar comigo, como a forma como eu estou lidando comigo, o que eu estou fazendo por mim. Porque no final não existe ninguém que se importa mais comigo do que eu mesma, porque sou eu que vivo nesse corpo, sou eu que lido com as minhas emoções, sou eu que estou comigo todos os dias.
Então eu tenho que aprender a lidar comigo. Se tem uma pessoa que eu tenho que acolher, é comigo. E a minha maior falha da minha vida, assim, e também foi na verdade, é o meu maior aprendizado de vida, é que muitas vezes eu compreendia muito o outro e deixava de me compreender. Eu compreendia quando alguém me machucava, mas eu não trazia essa compreensão de falar: "Nossa, isso doeu, isso machucou, isso foi difícil de lidar". E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, assim, a minha vida simplesmente se tornou mais leve, que tudo bem, às vezes eu entendo que algumas pessoas elas têm algumas ações e reações com a gente que nos machucam e elas estão apenas reagindo à vida, ao caos que ela está inserida. Tá tudo certo, só que eu não posso me abandonar e ser compreensiva a um nível que eu entenda o outro, mas que eu não levo esse acolhimento para mim, que tá, ele passou por esse caos, ele estava passando por esse caos, mas e eu? E eu? Como que eu estou lidando com isso? Olha como isso refletiu em mim. E isso tem uma consequência, e eu preciso estar consciente disso, vocês entendem? Eu preciso estar consciente de todo esse processo de dor que eu estou passando também. Eu também preciso de acolhimento, e quem me acolhe? Porque quem vai me compreender? Porque daí a minha reação perante a isso pode refletir em outras áreas da minha vida, pode refletir em outras pessoas. E você está vendo que vai criando uma bola de neve? Muitas vezes a gente está reagindo aos outros, mas esquecendo que nós também estamos reagindo a nossa ação também está refletindo, né, a outras pessoas. A gente precisa estar consciente na nossa vida de que tudo gera uma ação e uma reação. E que esse autoabandono, nesses momentos, se a gente não se cuida, por exemplo, você está passando por um problema desafiador com o seu esposo. Se você não olha para si, se você não olha para as tuas feridas ali, para o teu emocional, de alguma forma, você vai a forma como você vai lidar com aquilo vai refletir nos teus filhos. Então você entende que é uma reação em cadeia? Uma situação vai te gerar algo, se você não olha, não acolhe, não resolve aquilo dentro de você, automaticamente vai refletir na forma como você lida com outras pessoas da sua vida, em outras áreas da sua vida. Tudo está interligado e nós precisamos trazer isso para nossa consciência, não deixar que esse autoabandono ele continue. Nós precisamos aprender a acolher nossas emoções, a entender que certas situações, elas nos machucam, que certos momentos, a gente vai ser desafiador passar por aquilo, mas entender que nós não podemos permanecer nessa dor. Nós precisamos sim entender, compreender, processar tudo, mas tem uma hora da gente mudar. Nós temos que ter ação envolvida. Nós não podemos simplesmente nos acolher naquela situação e ficar ali lamentando ou se colocando como vítima da situação. Não, chega uma hora que a gente tem uma mudada de chave. Isso me aconteceu, eu tive esse aprendizado e agora eu vou mudar. Agora eu vou pegar toda a minha energia e vou para uma outra coisa, vou fazer uma outra coisa. Você não pode ficar, sabe, naquela amargura, porque isso de alguma forma vai te colocar numa situação de vitimista. Você vai sempre se tornar uma mulher amargurada, que não processa bem as coisas que fizeram com você. Você não vai liberar perdão, então de alguma forma você vai estar com uma mochilinha aqui nas tuas costas, cheia de pedras, e cada pedra dessa vai estar o nome de uma pessoa ou o nome de algo que te aconteceu. E vai chegar uma hora que essa mochila vai estar insustentável. Você não vai conseguir mais fazer nada, não vai mais conseguir executar nada com a sua melhor versão que você poderia ali estar desempenhando, porque você está com esse peso enorme nas tuas costas. Então a gente precisa aprender a pegar essas pedras e olhar para elas. Ah, essa situação me aconteceu. Sim, eu entendi o que me aconteceu, entendi o aprendizado, mas vai para fora da minha mochila. Isso aí eu não carrego mais. Bora para frente, bora viver outras coisas. Então, assim, o autoabandono, ele está relacionado a isso, que a gente precisa olhar para as nossas emoções, que a gente precisa nos acolher, mas nós não devemos nos colocar nessa situação de vitimista, não devemos nos colocar nesse lugar onde simplesmente a gente não fica ali,
naquele mar de lamentações. Não, temos que mudar. A gente tem que a vida continua, por mais que muitas coisas elas não aconteçam do jeito que a gente gostaria que acontecesse, às vezes a gente não vai estar mais com pessoas que a gente gostaria de estar, mas a vida continua e a gente paga o preço por isso e as pessoas também pagam o preço por isso, e a gente não se abandona. A gente aí sim que a gente usa todo esse combustível, transforma em lenha para te dar energia, em fogo para você continuar, para daí sim você tá buscando ser uma pessoa melhor, ser uma mulher melhor, você cuidar mais da sua aparência, cuidar mais do seu cabelo, da sua pele. A gente precisa usar esses episódios que muitas vezes a gente passa e nos machuca e transformar ele e falar: não, eu vou fazer diferente agora, porque eu não me abandono mais. Não importa quem me abandone, não importa quem pule do meu barco, mas eu continuo no meu barco e eu vou continuar cuidando do meu barco, independente de quem esteja comigo ou não. Quando a gente muda e traz essa mentalidade para a nossa vida se transforma. É inevitável a transformação. É inevitável a gente viver coisas com muito mais consciência. É inevitável a gente ter uma vida, mais leve, né, isso vai acontecer de uma forma natural, porque é isso, não existe um outro caminho quando você não se abandona, quando você faz o que precisa fazer. Eu costumo dizer que criança muita gente fala isso também, criança faz o que quer, adulto vai lá e faz o que precisa ser feito. E é sobre isso. Nós muitas vezes ficamos nesse lugar onde a gente se comporta que nem uma criança, mas nós somos adultas, nós precisamos fazer, ter essa consciência do que só cabe a nós. Nós precisamos fazer, nós precisamos se comprometer consigo mesma. Não é o outro que tem que fazer você. É aquilo que eu sempre falo, ninguém vai tirar da tua torre. Você tem que ir lá e tem que fazer. Faça a tua parte. O que que você precisa mudar? Ah, eu preciso emagrecer porque eu não estou me sentindo bem. Beleza, mas você está fazendo a sua parte? O que que você está fazendo para você conseguir isso? Ah, eu não estou bem, eu estou com um problema de saúde. Certo. Você vai ao médico, faz os exames, mas e a sua parte? O que que você está fazendo na sua parte? Porque a nossa saúde, ela é só reflexo das nossas emoções e dos nossos hábitos. E aí, o que que você está fazendo? Você está se ajudando ou você está se ajudando a se colocar dentro de um caixão? Porque muitas vezes a gente fica nessa. Às vezes a gente fica: ah, mas eu tô assim por causa disso. Ah, eu tô passando por isso por causa de fulano. Para de olhar para fora, olha para dentro, olha para você, olha para aquilo que você precisa fazer. Já passou da hora de nós amadurecermos e de parar de colocar culpados na nossa história. Já passou da hora de nós nos tornarmos mulheres mais conscientes. Já passou da hora da gente simplesmente dizer ou ficar buscando desculpas esfarrapadas, né? Ai, eu não me cuido, eu não treino agora porque eu não tô numa academia, eu não tenho a melhor roupa. Isso é desculpa, isso é pretexto. Quando a gente quer, a gente vai lá e faz. Eu falo isso por mim, eu tô aqui num local que é longe da cidade. A propriedade dos meus pais fica longe da cidade, então nós não temos nenhuma academia próxima. E eu por muitas vezes ficava: "Ah, eu só vou treinar, vou fazer exercício físico quando eu voltar para a cidade". Mas espera aí, é uma desculpa. Eu sou adulta, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho como caminhar, eu tenho como correr, o que que eu posso fazer com a situação que eu me encontro agora? É encontrar essas ferramentas que eu posso agora, nesse exato momento, fazer e fazer. É parar de dar desculpinha. E muitas vezes a gente fica nessa de dar desculpinha e sempre protelando e sempre deixando para depois. Isso é um autoabandono. Quando a gente deixa para resolver as nossas coisas, quando a gente deixa para se priorizar aquilo que é importante, é um autoabandono. Nós precisamos parar de ficar inventando historinhas, passando a mão na nossa cabeça. Sim, tem um momento da gente se acolher, mas tem um momento que a gente tem que olhar para a gente mesmo e falar: ei, bora reagir, bora acordar, bora fazer diferente, porque só cabe a nós, ninguém vai nos salvar. Não se esqueçam disso, ninguém vai te salvar, independente do que você esteja vivendo. É você que precisa fazer, é você que precisa se acolher, é você que precisa ir lá e fazer o que precisa ser feito. É simples. E quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, a nossa vida muda, a nossa realidade, ela começa a se transformar. E você percebe que não é fácil, mas depois que a gente entende, é muito simples a compreensão de tudo.
Se desenvolver, buscar a nossa melhor versão, ela não é uma tarefa fácil, mas quando a gente entende que por trás de tudo, de toda essa construção de uma melhor versão, é muito sobre a mentalidade que nós temos e sobre a forma que a gente lida com as emoções, a gente percebe que é simples fazer. Só que até a gente chegar nessa compreensão, é desafiador, é complexo e vai te exigir um estado de estar consciente na sua vida, de você se olhar e você enxergar o que precisa ser melhorado em você, aquilo que precisa ser lapidado e aquilo que de alguma forma você vai precisar deixar morrer no seu caminho para você renascer, trazer uma versão sua melhor. Então, assim, a gente precisa trazer essa consciência que ninguém vai fazer por nós o que é aquilo que só basta a nós fazer. A gente precisa, eh, bancar as nossas mudanças, a gente precisa trazer para a consciência, a gente precisa trazer para o nosso comportamento, para a forma como a gente lida com o mundo, com as pessoas, com tudo, com o todo. A gente precisa trazer, essa consciência e buscar ter essa força interna para fazer essas mudanças, para a gente poder, manifestar uma vida melhor, porque senão você pode fazer qualquer técnica, você pode aí, fazer as meditações, fazer os mantras que muita gente faz, as repetições, você não vai conseguir, porque é uma muda vo junto disso tem que vir, não que isso não seja eficaz, ele é, só que junto disso tem que ter uma mudança de mentalidade, uma mudança que vem aqui, é no sentir. Quando você faz um mantra ou você repete uma oração, por exemplo, para ela ter eficácia, você precisa fazer com o seu coração, com um sentir junto. E é sobre isso. A gente precisa trazer isso para nossa consciência. E esse processo que a gente precisa passar, não é você simplesmente virar uma outra pessoa da noite para o dia, não. É começar aos poucos, é começar a fazer pequenas mudanças. Mesmo quando você se encontra numa situação difícil, mesmo quando você não sabe exatamente como você vai fazer, sabe, é nos detalhes do dia a dia, são pequenas mudanças no seu dia a dia, que ao longo do processo, você vai entender que você foi instalando pequenos drives, com uma mentalidade diferente, e no decorrer dos dias você vai se ver se colocando na vida de uma forma diferente. Não se abandonar no percurso, não se abandonar na jornada. E nós não quando a gente quer mudar tudo de uma vez, a gente simplesmente não consegue sustentar. A gente tem que entender que a gente precisa ir aos poucos nesse processo, porque esse começo, essa primeira percepção de começar a entender onde eu estou me abandonando ou onde eu estou me colocando de uma forma muito infantil, onde eu preciso me colocar de uma forma adulta na minha vida. E você começar a trazer para a consciência quais são as tuas atitudes ou comportamentos que você precisa melhorar, mas não queira mudar tudo de uma hora para outra, porque você não vai conseguir. São pequenas mudanças, mas já estar consciente de onde você precisa fazer essas mudanças já vai te ajudar, porque de alguma forma quando a gente traz para a consciência, já nos ajuda a entender, nossa, eu preciso ver essa questão. Eu preciso, em algum momento, encontrar ferramentas que vão me ajudar a transformar isso dentro de mim. E você vai passando pelo processo e você vai compreendendo que o primeiro ponto é não se autoabandonar perante a vida, é não se deixar, né, se deixar, eh, à mercê dos outros. É você criar essa estrutura interna onde você passa por tudo de uma forma muito consciente. Só que para você chegar nesse momento, você precisa ter essa compreensão que não vai ser da noite para o dia, mas sim vai ser algo que você vai precisar construir internamente. E aí, você consegue me dizer em qual área da sua vida você está se abandonando? Ou em
quais momentos da sua vida você se percebe onde você se abandonou? Você também já se trancou em um lugar, uma versão tua do passado, você já também colocou dentro de um lugar e deixou lá e fingiu que não lhe aconteceu? Algum episódio, alguma coisa que te causou algum trauma? Porque eu fiz isso comigo e eu precisei ir lá, resgatar cada versão minha e entender que não, eu não me abandono mais e que foi sim muito difícil passar por tudo aquilo, mas nós juntas, quando eu falo nós, é eu e minhas versões, eh, juntas nós fomos capazes de compreender, de entender e de nos acolhermos, e que ninguém mais iria fazer isso por mim, senão eu mesma. E eu torço do fundo do meu coração que, se você passou por isso, você seja capaz de não se abandonar mais, de você ir lá e resgatar essas versões suas que ficaram pelo caminho, e se você acha que não te prejudicaram, é só você olhar com um pouquinho mais de atenção para a tua vida, porque em algum momento ali da tua história, se você se abandonou, tá refletindo no seu presente. Isso é fato, isso vai acontecer. E a gente precisa resolver esses pontos, porque se você quer, claro, né, ter uma vida mais consciente, uma vida mais leve, e uma vida que você possa realmente estar vivendo, e não apenas sobrevivendo. E se esse vídeo ressoou com você, se esse vídeo, fez sentido, não deixe de dar o seu like, comenta aqui também, eu vou amar ter essa troca aí, de ouvir você, de saber se você já passou por isso, se você também conseguiu se resgatar e se você não se abandona mais. E se você se sentiu de mandar para uma outra pessoa, de compartilhar esse vídeo para alguma mulher que esteja se abandonando aí no seu processo, que ela possa trazer, sabe, que esse vídeo possa trazer alguma clareza para essa pessoa ou também para você. E eu agradeço muito por você estar aqui comigo nessa jornada, por todo o apoio, as mensagens carinhosas que muitas vezes eu recebo de vocês, e eu estou muito feliz de poder estar contribuindo de alguma forma, porque eu por muito tempo me abandonei. E depois que eu entendi isso, a minha vida é outra, e de uma coisa eu tenho certeza, não importa o que aconteça ou o que fazem comigo, ou as situações que eu me encontro, a única certeza que eu tenho é que eu não me abandono mais.